Saudações aos irmãos e às irmãs que nos acompanham nas nossas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus. Será que em nossas vidas já adquirimos a segurança e a sabedoria necessária para tomar as boas decisões e escolher os nossos caminhos? A respeito dessa temática, vamos refletir um pouco hoje a respeito do capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, a porta estreita. A porta estreita, ou os caminhos a seguir. Diz Jesus em Mateus 7, 12 a 14: Em tudo façam aos outros o que vos querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, é apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. O caminho que leva à vida. De qual vida Jesus estaria falando? Da verdadeira vida, Da vida espiritual. E larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. E o que vem a ser o caminho do mal e o caminho do bem? O mal, segundo a doutrina espírita, está relacionado às nossas atitudes que nos afastam de Deus e de sua lei. E o bem, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações que nos aproximam espiritualmente de Deus. Então, quando cumprimos a lei de Deus, nós nos aproximamos espiritualmente de Deus. Quando deixamos de cumprir a lei de Deus, ou da lei dele nos afastamos, nós estaremos então nos afastando espiritualmente de Deus. E qual é a lei de Deus? Jesus: façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, tratar todos os nossos irmãos com bondade, com caridade, com atenção, com respeito, contribuindo sempre que possível para o seu bem e não deixando de fazer o bem quando esse bem está na medida das nossas possibilidades. É estreita a da salvação, diz o Evangelho, porque há grandes esforços sobre si mesmo e é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o comportamento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. A vida nos apresenta a todo momento a possibilidade da gente fazer o bem e fazer a coisa certa. E se não fazemos o bem é porque nós estamos nos afastando então dessa regra áurea de tratar os outros como que gostaríamos que eles nos tratassem, ou fazer aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. É a lei de sociedade, a lei de boa convivência, a lei de reciprocidade, tratamento recíproco, no bem. Hoje muito tida e muito comentada como lei de empatia.
ou seja, aquela situação que nós podemos compreender o outro, as suas necessidades e sentir as necessidades do outro, no sentido de sentimento. E quando a gente compreende e sente as necessidades do outro, então estamos abrindo o caminho para proceder no bem, ajudando-o naquilo que estiver ao nosso alcance, conforme diz o Evangelho. Esse é o estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Ainda vivemos num mundo em que cometemos muitos erros. Por certo, se ainda não somos um planeta superior, não estamos num estágio de um planeta regenerado, é porque muitas das nossas atitudes como espécie ou como humanidade dominante desse planeta, ainda são errôneas. Às vezes pensamos que estamos fazendo bem, mas não estamos, porque estamos sendo egoístas, estamos trabalhando em prol do nosso bem e não no bem da coletividade. Quando todos nós compreendermos, então, esse sentido de fraternidade e de família universal e passarmos a trabalhar em prol de toda a humanidade terrena, ou seja, considerando todos os seres humanos irmãos perante Deus, um único Deus, soberanamente justo e bom, e seguindo os ensinamentos do Cristo, no sentido de sentir, compreender e viver, estaremos então vivendo num mundo regenerado, onde o bem prevalecerá em relação ao mal. Mas para que cheguemos lá, precisamos avaliar constantemente as nossas ações, sendo vigilantes nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nossas ações. Como ensinou Jesus, vigiai e orai, porque as possibilidades de seguirmos pelo caminho do erro surgem a todo instante. Por isso que a porta que leva à perdição, leva às coisas mundanas, é larga, conforme diz Jesus. Esse mundo oferece muitas possibilidades de nos conduzir ao erro. Então, para que a gente siga pela porta estreita do acerto, do bem, nós precisamos estar muito vigilantes e resignados. Por que resignados? Porque a vida nos apresenta a todo momento também provas e expiações pelas quais precisamos passar, muitas vezes com o sofrimento do corpo, para que o espírito possa evoluir. Estas palavras devem ser entendidas, então, em um sentido relativo, e não no sentido absoluto, diz o Evangelho. Assim, então, cabe a nós refletir e procurar compreender esses ensinamentos do Cristo, Ensinamentos da lei de boa convivência, da lei de sociedade, da lei de reciprocidade, sendo empáticos, caridosos, amáveis para conosco mesmo e para com o nosso próximo. E que Jesus, então, nos dê a luz para que a gente possa escolher a porta que leva ao caminho do acerto, a porta que leva ao caminho da evolução espiritual. E que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos dê a fortaleza necessária para a compreensão da sua lei e, sobretudo, para a vivência de sua lei. E que a vontade dele se cumpra, hoje e sempre, aqui na Terra, como em todo o universo. Fiquemos em paz e sigamos pelo bom caminho, o caminho que leva a Deus. Que assim seja.